Olá pessoal, é um prazer enorme estar novamente aqui com vocês do canal Essência Liberal para a gente fazer mais um vídeo e ampliar aí os nossos conhecimentos intelectuais, não é isso? Então, já nos outros vídeos que a gente trabalhou aqui, a gente falou primeiro inicialmente na finalidade do canal, né? É trazer cada vez mais informações para que a gente possa realmente de uma forma mais intelectual fazer melhores escolhas, tirar um pouco de confusão que existe na cabeça da gente sobre alguns conceitos e entender um pouco da realidade que está acontecendo aí no nosso dia a dia, certo? Depois falamos no outro vídeo que é muito comum a gente encontrar pessoas com confusões, né? Com uma ideologia pronta na cabeça e muitas vezes sem entender mais em detalhes aquilo que ela realmente significa, tá certo? Então, para a gente continuar e dar sequência aos nossos assuntos, para que a gente possa aí depois estar realmente entrando num debate mais do dia a dia, nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né, que é chamado liberdade, né? E a provocação do título do vídeo, né, Você é livre, talvez seja justamente para a gente parar para pensar um pouco sobre esses aspectos, né? E a gente pode falar de liberdade e por que falar dessa liberdade, né? Que talvez seja uma das palavras que mais tenha sido modificada, às vezes até corrompido o seu significado ao longo dos anos, né? Então a gente vem fazendo uma utilização desse conceito e ao longo dos anos ela foi se modificando o seu significado. E talvez por isso a gente tenha um tanto de dificuldade de perceber, né, como que ela interfere no nosso dia a dia, né? Eu poderia fazer aqui um porquê da gente falar de liberdade. É muito fácil da gente identificar isso, né? A liberdade e outra palavra também muito importante chamada igualdade é a base de discussão que existe na sociedade. Ou seja, quando a gente tenta falar de política, dos aspectos sociológicos, das liberdades individuais, a gente necessariamente vai cair em outras coisas também, mas necessariamente na composição dessas duas palavras, né? O equilíbrio entre liberdade e igualdade, tá? Então, por isso, faz necessário a gente começar aí a clarear algumas ideias. Então, se a gente fosse fazer uma retrospectiva, eu tive o trabalho de pegar aqui alguns conceitos, só para ilustrar assim, o nosso dia a dia. Vou ler aqui pra gente, né? Então, veja só, me dê licença para isso, ó. Aristóteles, ele já falava que ser livre é aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir. Ou seja, para Aristóteles, que viveu lá mais de 300 anos antes de Cristo, esse era o conceito de ser livre, né? Depois vamos a outro filósofo, né? Thomas Hobbes, já em 1651, diz que não consiste no domínio dos próprios atos, mas na ausência de coação externa ou exterior, né? Ou seja, a liberdade não é em dominar aquela vontade que você realmente tem de agir, da possibilidade de agir, mas seria não haver coerção alguma, né? Para que você pudesse agir, tá? Outro conceito. Já Montesquieu já fala que liberdade, Montesquieu por volta de 1780, né? Diz que a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Opa, então agora já temos uma outra modificação. A sua liberdade, ela não depende mais de você, mas depende das leis, né? Mais um pouquinho a gente tem nesse mesmo período aí Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Ele dá uma definição que é um direito e um dever ao mesmo tempo. Aqui já há uma ligação entre liberdade e igualdade de uma maneira bastante interessante, tá? E podemos ver mais um exemplo aqui, já considerado um neoliberal, né, já agora do século XX, 1922, um cara chamado von Mises, né, define da seguinte maneira: ser livre é quando se pode escolher os fins e os meios que serão usados para atingir seus objetivos. Em outras palavras, é o que a gente chama hoje de autonomia, né? Você ter autonomia para poder escolher, tá? Então, se a gente faz essa busca retrospectiva do conceito, a gente vê que mudou bastante, né? Então, quando a gente fala de liberdade hoje, ela está mais inserida dentro dos conceitos da lei do que aquela liberdade puramente sem restrição alguma, né? E às vezes a gente confunde também liberdade ou direitos individuais com os direitos sociais, né? Que também são formas de liberdade que estão dentro
de um governo constitucionalista, né? Então, como que a gente vê a manifestação da liberdade? A gente vê através dos direitos individuais, ou seja, os direitos de liberdade que cada pessoa possui em si, né, como indivíduo. Tem os direitos sociais, que são alguns aspectos que nós vamos abordar depois, né? Tem ainda os direitos políticos, né, de você ter um governo representativo em que você possa, enfim, fazer a escolha desses representantes, né? E você também possa participar, se você quiser, né? Como representante de uma determinada classe, né? E ainda os direitos econômicos, né? Que são a possibilidade que você tem de exercer sua liberdade enquanto de uma forma laborativa do seu trabalho, né? Como é que a gente percebe, né, essa liberdade? Então, o primeiro ponto que é mais fácil a gente perceber é o direito de ir e vir, né? Então, você sai aí da sua casa, você pode ir ao supermercado, você pode ir na praia, enfim, você pode fazer todo tipo de atividade, né? Essa é uma maneira de você perceber. Você pode sair de uma cidade para outra, você pode sair de um estado para outro. Quando a gente começa já a avaliar assim, eu vou sair de um país para outro, nem sempre a gente já tem essa liberdade manifestada. Não é para todo lugar que você pode ir. Começam a haver restrições. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você tem que ter um visto para poder estar entrando lá, né? Aí você pode pensar assim, mas esse é um direito o seu de ir e vir, mas é o outro país que, na verdade, faz as restrições. Mas se você olhar, um estrangeiro no Brasil tem as mesmas ou tem restrições parecidas, como também essa, né? Quando ele vem aqui, para ele votar tem uma série de regras, enfim, né? Isso existe em todo o país. Então, o direito de ir e vir é a primeira percepção que a gente tem de liberdade, tá? Agora, o direito de se expressar, você poder falar, né? A gente percebe isso, você pode expor as suas ideias, né? Pode escrevê-las, enfim, é uma maneira de você perceber a liberdade. Há lugares que você não pode se expressar, né? De uma forma livre, tá? A outra forma é a liberdade de você receber as informações de uma forma livre, ou seja, não tem ninguém filtrando as informações que você vai receber, né? Isso a gente chama de censura, né? E essa é uma outra maneira da gente perceber também se a nossa liberdade está em pleno gozo, né? O outro é o direito de escolher, né? Então, quando às vezes um determinado estado ele cria regras em que você não tem a possibilidade de escolha, então você também está sendo, de certa maneira, limitado na sua liberdade, né? Já que o conceito de livre não é mais fazer o que quiser, baseado nas leis, mas se a lei não permite que você tenha uma opção de escolha, você é obrigado a fazer aquilo mesmo que não queira, né? Então, é outra maneira da gente perceber a nossa liberdade, né? Essa é chamada de autonomia, tá? E tem ainda uma outra percepção que é mais refinada, que é a percepção do desenvolvimento cultural. Então, quando você... Como assim, Marlon? Veja bem, o aspecto cultural de uma sociedade, ela é a manifestação da sua liberdade ou não. Então, veja bem, quando nós pegamos um determinado assunto e vamos fazer uma pesquisa, por exemplo, como essa que a gente está transmitindo aqui, a gente começa a pesquisar vários autores e nesses autores você vai ver que eles conversam entre eles, né? Então, na parte cultural, seja nas artes, seja na música, seja na própria literatura, você vê os autores confrontando-se, né? Então, um publica uma coisa, o outro publica outra, faz questionamentos sobre aquela publicação, e aí avança-se o desenvolvimento cultural nesse sentido, surge uma outra ideia mais aprimorada. Isso a gente chama de dialética cultural. Ela vai acontecendo e as pessoas vão se desenvolvendo. Então, quando você olha uma cultura de uma determinada sociedade e você não enxerga desenvolvimento cultural, ou até tem desenvolvimento cultural, mas não existe o debate, ou seja, todos falam mais ou menos a mesma língua, significa dizer que a liberdade provavelmente está sendo cerceada em algum ponto desse aspecto, tá? Então, o objetivo desse nosso vídeo é que você entenda que a liberdade ela é fundamental para que uma sociedade civilizada, né, possa viver em harmonia, possa se desenvolver, possa ter relações
entre as pessoas de maneira construtiva, né? A gente já descobriu aqui que ela não pode ser deslocada, né, de uma outra palavrinha que chama-se igualdade, e a relação entre achar esse equilíbrio entre uma e outra é que faz a gente definir as ideologias, né? E nós temos aí duas hoje mais proeminentes discutidas aí, que são o socialismo e o liberalismo, e a gente vai entrar a discutir sobre esses aspectos. E aqui não vale tecer opiniões sobre se eu prefiro essa ou aquela, mas basicamente esclarecer, né, como que é abordado esses temas como liberdade e igualdade em cada uma delas, né? Num passo seguinte, a gente pode também, tendo conhecimento disso, verificar, né, se aquilo que estão chamando de uma determinada ideologia se faz de verdade, na sua essência, a ideologia que está sendo proposta, né? Então, às vezes a gente, sem esse conhecimento, vira uma bagunça de nomes na nossa cabeça e a gente acaba por não conseguir identificar se realmente a gente está vivendo aquela ideologia que está sendo colocada, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras informações. Já tinha recomendado um livrinho que fala sobre a lei, né, mas vou voltar novamente a colocar aqui. É um livro do Frederic Bastiat. Ele fala de aspectos de como a lei interfere na nossa liberdade, né? E nós vamos estar comentando mais para frente, até passando mais bibliografia, quando a gente for aprofundando mais nesses temas, tá? Se você gostou, deixa aí o seu like aí no nosso vídeo, compartilha com quem você quiser, venha fazer seus comentários, sua sugestão, suas opiniões, eu terei o maior prazer de responder, né? E espero que você tenha gostado e a gente possa estar trabalhando em ouvir e discutir no próximo vídeo, tá joia? Fiquem com Deus, muito obrigado.